Olá, eu sou Vanessa Figueiredo. Eu venho pedir que você deixe o seu like. Claro que eu quero o seu like. E além do seu like, sabe o que eu quero mais? Que você me acompanhe aqui, né? Estamos lendo o Evangelho dos Humildes, né? O texto de São Mateus explicado à luz dos últimos ensinamentos do Espiritismo por Eliseu Rigonati. Editora Pensamento. Então vamos lá no capítulo 10, os 12 e sua missão. Então, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus poder sobre os espíritos imundos, para os expelirem e para curarem todas as doenças e todas as enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, que se chama Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o que o entregou. Durante algum tempo, os discípulos se dedicaram ao aprendizado junto ao Mestre, espíritos de alto progresso espiritual. Fácil lhes foi assimilar as lições que Jesus lhes ministrava diariamente. Não só pelas palavras, como também pelo exemplo, fortificados pela fé que Jesus lhes acendera nos corações, e estavam preparados para continuar a obra evangélica que Jesus lhes confiaria. São sábias e comovedoras as regras, segundo as quais os discípulos pautariam sua conduta no mundo. Há 20 séculos que os discípulos de boa vontade estudam este código de renúncia. Os que não se afastaram dele triunfaram. Palmilhando os ásperos caminhos da terra, quando a taça de amarguras parecia transbordar, lembravam-se das ternas exortações e dos conselhos do Mestre e adquiriam novo alento para perseverarem até o fim. Estas instruções são para todos os tempos e para todos os discípulos de boa vontade. Os médiuns, especialmente, devem meditá-las, estudá-las e assumi-las. Meditá-las e assimilá-las muito bem, antes de iniciarem seu medianato. De acordo com os últimos ensinamentos do Espiritismo, estudemos o código do discípulo fiel. A estes 12 ensinou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: não ireis caminho de gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Não irei nos caminhos dos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Mas, ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. Jesus ordena aos seus discípulos que se dirijam antes aos que já estavam em condições de entender os novos ensinamentos. Os israelitas eram, naturalmente, os indicados para primeiro receberem o Evangelho, dado o longo preparo espiritual a que a lei de Moisés o tinha submetido. Dirigindo-se a eles, os discípulos encontrariam um terreno propício à semeadura. Ao passo que, se procurassem, em primeiro lugar, os outros povos, as dificuldades para a difusão do Evangelho seriam maiores, pois ainda não estavam à altura de suas lições.
Com o tempo, todos os povos se preparariam convenientemente e então surgiriam novos trabalhadores que lhes levariam as claridades do Evangelho. Na difusão do Espiritismo, o discípulo inteligente deve seguir a mesma diretriz. Primeiro os que estão em estado e o compreenderem. Os outros virão depois. Então, nós vamos parando por aqui, né? Então, o que ele pediu aqui é que nós prestássemos bem atenção que os médiuns são convidados para a explanação do Evangelho. Mas é preciso se preparar, né? Como Jesus nos ensina, cada um fala mesmo daquilo que o seu coração está cheio. Então, a gente precisa de um preparo de conhecimento, de instrução, de estudo, de muita fé, de muita oração. É assim que eu entendo, para que possamos propagar o que Jesus veio a nos ensinar. E o primeiro ensinamento é o nosso exemplo. 1000 palavras ao vento não vale nada diante do nosso próprio exemplo. É assim que eu entendo. E eu peço, vai lá, menino, vai menino, deixa o seu like, compartilha com alguém, se inscreva, peça para alguém se inscrever, me ajude a fazer crescer canal de reflexão que é sobre nós. Vamos pensando, será que todos estamos prontos para seguir a Jesus? Né? Ele disse que os discípulos podiam ir e curar, ir e afastar, como assim está escrito ali aos médiuns também. Então vamos nos fortalecendo com a oração de Cristo. Um Cristo vive em nós, certo? Beijo no seu coração. Te agradeço, gratidão por você ser comigo até aqui, gratidão. Beijo no seu coração.